Avançamos para a análise política com o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Bom dia, Ricardo. Olá, obrigada. Que Marcelo Rebelo de Sousa é que surgiu no início do ano novo? Marcelo que dispara em todos os sentidos, mas suficientemente consensual para que todos os partidos se identifiquem com esta mensagem? Sobretudo um provedor do eleitor, alguém que está ali para servir de espécie de almofada para atenuar o impacto, por exemplo, das contestações relativamente aos poderes políticos, ou também para criar ou obrigar a maior transparência por parte dos representantes quando representados acham que não há suficiente transparência. E desse ponto de vista, e se Marcelo cumprir esta promessa que deixou aqui aos eleitores no início do ano, ele pode ser extremamente útil, porque já percebemos que vai ser um ano politicamente muito agitado e onde a possibilidade de haver um resvalar para esses radicalismos, para esses exageros, para os eleitoralismos, é muito grande. As três preocupações que Marcelo deixou em cima da mesa são preocupações que, se repararmos, estão muito ligadas. É a questão da abstenção, isto é, pedir para que as pessoas vão votar mais, sabendo, porque os estudos assim nos indicam, que os movimentos mais radicais surgem sobretudo quando há uma maior passividade dos eleitores que procuram soluções mais consensuais, chamemos-lhe assim. Mas essa abstenção está ligada depois às outras duas preocupações, a preocupação com o eleitoralismo e a preocupação com o populismo, que Marcelo, que é um politólogo também, é preciso não esquecer, sabe que são fenómenos que estão muito interligados. E por isso esta preocupação de dizer para que os modos de contestação não sejam tão radicais que acabem por prejudicar o bem comum. E esse é um apelo muito sensato. Como é um apelo sensato aos políticos dizer, vejam lá quem é que vocês vão candidatar, olhem bem para os currículos dos vossos candidatos para que não se descredibilize a classe política de uma maneira geral. E essa tem sido uma preocupação recorrente do Presidente, quer em datas como o 25 de Abril ou a implantação da República, enfim, com alguma solenidade o Presidente tem chamado a atenção e diz Marcelo Rebelo de Sousa que não é preciso pedir muito. A verdade é que 2018 mostra que é preciso mudar muito para que esse problema se resolva, não é? Sim, aliás, ele no discurso do ano passado falava exatamente dessa necessidade de haver uma mudança radical, de haver uma renovação, uma inovação. O país devia reinventar-se e Marcelo já pressentia que alguma coisa de muito profundo deveria modificar-se. Não sabemos se realmente isso aconteceu. Quando nos comparamos com outros países europeus, percebemos que há aqui, apesar de tudo, uma muito maior moderação. Não temos esses partidos mais radicais, não temos manifestações de populismo mais exagerados, como vemos em países como na Hungria, na Polónia. Enfim, estamos ainda assim, em termos democráticos, num pequeno paraíso. Agora, a linha é muito ténue e, sobretudo num ano eleitoral, a possibilidade de haver partidos que começam a prometer mais do que aquilo que é execuível é muito grande. E esse é o grande receio de Marcelo Rebelo de Sousa. Tem sido muito consistente, como tu dizes e bem, relativamente a essa preocupação. O problema do populismo é, se calhar, a maior ameaça às democracias. E como ele dizia no discurso, mais vale uma democracia imperfeita do que uma ditadura muito sedutora. E a possibilidade de haver discursos sedutores, mas que levam para modelos políticos muito mais autoritários, é realmente alguma coisa que nos deve preocupar. Relativamente ao clima de contestação social que marcou este final de ano de 2018, mas que se anuncia também particularmente intenso em 2019, de resto, por exemplo, Arménio Carlos diz preparem-se que o clima vai aquecer. Marcelo Rebelo de Sousa tem conseguido ponderar aqui ou equilibrar o direito à manifestação legítimo com a necessidade de acautelar, sobretudo, os mais frágeis. Sim, ele tem tido essa preocupação. Sempre que sentiu que, por exemplo, um movimento como os coletes amarelos poderia surgir nas ruas, foi imediatamente falar com os camionistas, tentar sensibilizá-los para a possibilidade de outra forma de diálogo. Quando pressentiu que os professores estavam a radicalizar as suas exigências, imediatamente os chamou a Belém e contribuiu com este veto presidencial para a necessidade de maior diálogo entre os sindicatos de professores e os governos. Marcelo está muito, muito atento e é muito sensível a todos esses sinais de possibilidade de maior contestação nas ruas, através de modelos que não sejam os modelos democraticamente mais saudáveis. Agora, ele também tem que perceber que as greves, estas manifestações, são também sinal dessa própria democracia. E é esse equilíbrio entre, por um lado, tentar evitar os excessos, mas, por outro lado, garantir que as vozes são ouvidas, como ele dizia neste discurso, que estará o segredo da sua presidência. E a peça há pouco começava por aí, parece-me bem, este é provavelmente o ano mais difícil para Marcelo Rebelo de Sousa.
porque é o ano em que esta sua apetência para intervir, opinar sobre tudo e mais alguma coisa, vai ter que ser muito refriada, porque a possibilidade de haver depois aqui... Segundas leituras? Segundas leituras, aproveitamentos políticos, instrumentalização das suas palavras ou das suas ações é muito grande, porque, e viu-se agora também por estas reações, falta saber a do PST, mas eu diria que não vai fugir muito disso, todos os partidos, na verdade, elogiam estas palavras e identificam-se com elas. E, portanto, a possibilidade de Marcelo, até pela popularidade que tem, poder ser capitalizado por qualquer um destes partidos em ano eleitoral é muito grande. Então, Ricardo, tal como havias previsto, há uma total sintonia de posições. André Coelho Lima começou mesmo por dizer que o PSD se associa à mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, não só porque Marcelo vem exatamente da mesma área ideológica e até partidária de Rui Rio, mas, na verdade, como se percebe pelas reações de todos os partidos, há aqui elementos que podem ser perfeitamente utilizados, quer pelo parte do Governo dizer é isso que estamos a fazer, quer por parte da oposição, em particular o principal partido da oposição dizer não é isto que se deve apenas fazer, é preciso ir para além disso. E tocou-se aqui nessa questão da economia, que tem sido muitas vezes o ponto forte de António Costa. Há pouco ouvíamos a número 2 do Partido Socialista a dizer já conhecem os resultados, sabemos os resultados que foram conseguidos, isto é, para o Partido Socialista as pessoas reconhecem aquela que é a dinamização da economia, mas para o principal partido da oposição essa é uma das vulnerabilidades. É o pior crescimento da União Europeia, é uma economia que não pensa a longo prazo e, sobretudo, é uma economia que depois falha dentro da máquina do Estado. E esse tem sido um dos aspectos em que o PSD mais tem pegado. Dizer que quando olhamos para a saúde, para a justiça, para a educação, vemos o Estado em falência. Vemos, como foram algumas das palavras que ouvimos, por exemplo, também do CDS, o estado da gestão do caos. E isso é uma tecla em que o PSD, nesta reação, nesta resposta, aproveita para fazer críticas ao Governo. Aproveita também para, do ponto de vista político, fazer alguma autocrítica, reconhecendo que a estratégia que Rui Rio tem seguido de disponibilidade para consensos vários tem suscitado algumas críticas à liderança do partido, algumas incompreensões, mas dizendo também que este é o caminho que o PSD quer seguir. Pois, mas esse é um jogo arriscado, porque estamos em ano eleitoral e a leitura de que pode haver uma aproximação de Rui Rio a António Costa é complicada, quer para o Partido Socialista, quer para o PSD. Por isso, António Costa se tem tanto demarcado desta afirmação e Rui Rio tem também rejeitado toda e qualquer leitura nesse sentido. A verdade é que nós olhamos não tanto até para essa procura de consensos em matérias estruturais, muito apadrinhada pelo Presidente da República, mas por aquilo que são sinais, muitas vezes, de coincidência de pontos de vista relativamente ao diagnóstico e até à terapêutica das situações. Veja-se, por exemplo, no caso dos professores, a única crítica que o Rui Rio apontou foi de que falta aqui um pouco mais de diálogo, mas que, na verdade, não se pode dar tudo a todos sem que haja um impacto nas contas públicas que têm, diz Rui Rio e diz também António Costa, ser protegidas. Ricardo, é sempre um gosto. Obrigado. Obrigada.